Okay, this morning I'm going to be talking about how Israel is God's super sign of the end times. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre Israel como o super sinal de Deus nos tempos finais. Sir Isaac Newton, who is one of the most famous scientists in the history of the world, made a prediction. O Sr. Isaac Newton, foi um dos maiores cientistas que o mundo já teve, fez uma previsão que dizia: Where he said about the time of the end. I guess you can go ahead and read it. Por volta do tempo do fim, um grupo de homens se levantará e voltará sua atenção para as profecias, insistindo em sua interpretação literal em meio a muito clamor e oposição. And that's what people are opposed to today, is the literal interpretation of prophecy. É o que as pessoas se opõem hoje em dia, à interpretação literal das profecias. I believe when you read the Bible, Israel means Israel. Eu creio que quando você lê a Bíblia, Israel quer dizer Israel. And the church means the church. E igreja quer dizer igreja. Babylon means Babylon. Babilônia quer dizer Babilônia. Frederick the Great, who was king of Prussia, Frederico o Grande, rei da Prússia, was involved in a religious discussion with his chaplain one day. um dia se envolveu numa discussão religiosa com seu capelão. And his chaplain told him that he could provide irrefutable evidence that the Bible is literally true. E o capelão de Frederico disse que ele podia dar para Frederico a evidência irrefutável de que a Bíblia é literalmente verdadeira. And the chaplain said that he could do it with one word. E o capelão disse que podia responder ao rei nesse sentido com uma única palavra. And that word is Israel. A palavra é Israel. Israel is God's footprints throughout history. Israel são as impressões digitais de Deus através da história. And it's one of the ways that we know that God is alive and the Bible is true. É uma das formas, como foi dito anteriormente, que sabemos que Deus está vivo e que a Bíblia é verdadeira. In fact, God purposely put Israel at the center of the world. Aliás, com um propósito, Deus colocou Israel no centro do mundo, da história. That's what Ezekiel 5:5 says. É o que Ezequiel 5:5 diz: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ezekiel 38:11 through 12 also says that. Ezequiel 38, 11 e 12 também diz isso: subirei contra a terra das aldeias sem muros, o qual habita no meio da terra. God put Israel at the center of the world so she would be right in the middle of all the nations. Deus colocou Israel no centro geográfico da terra para ela estar no centro das nações da terra. Because Israel was supposed to be a light to the nations. Porque ela deve ser uma luz para as nações. In fact, one of the midrashes by the Jewish rabbis says this. Dos midrashes dos rabinos diz o seguinte: como o umbigo se encontra no centro do corpo humano, a terra de Israel é o umbigo do mundo, situada no centro do mundo, e Jerusalém no centro da terra de Israel, e o santuário no centro de Jerusalém, e o santo lugar no centro do santuário, e a arca no centro do santo lugar, e a pedra angular diante do santo lugar, porque dali foi fundado o mundo. I doubt that is where the world was founded. Eu duvido que tenha sido ali que o mundo foi fundado. But it shows the Jewish focus on Israel and Jerusalem. Mas isso mostra o enfoque, a visão do judeu com relação a Jerusalém e a própria terra de Israel. In fact, the Bible says one day that the whole world is going to be focused on Israel and Jerusalem. A Bíblia diz, como vimos há pouco, que um dia o mundo inteiro vai focar suas atenções sobre Israel, especialmente sobre Jerusalém. In fact, this world is moving today toward that emphasis where Israel will be the center of the world's attention. Na verdade, o mundo, a história do mundo já está caminhando para nos mostrar que Israel vai ser o centro, o enfoque da atenção mundial. It will be during the 7-year tribulation that the whole world will focus on Israel. E vai ser durante os 7 anos de tribulação que o mundo vai realmente focar sua atenção em Jerusalém. And we can already see that she captures much of the attention of the news. E já dá para percebermos quanta atenção Jerusalém chama sobre si nos noticiários que nós temos no mundo inteiro.
Now, this goes back to God's calling of Abraham when he founded the nation of Israel. Isso se reporta ao chamamento inicial de Deus a Israel, quando Deus estava prestes a fundar a nação de Israel. And we see in Genesis 12, 1 through 3, E nós lemos em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. this all from the Abrahamic covenant comes all of the blessings in the Bible. Da aliança abraâmica brotam todas as bênçãos da Bíblia. Our salvation comes through the Abrahamic covenant, A nossa salvação vem da aliança abraâmica, but also God's promises that he has made to Israel. mas também as promessas que Deus fez a Israel vêm da aliança abraâmica. Let's look at the Abrahamic covenant and how it works out in history. Vamos analisar a aliança abraâmica e como ela funciona em termos de história. In fact, it's repeated over 20 times in the book of Genesis to Abraham, Isaac, Jacob, and his descendants. Aliás, essa aliança é repetida cerca de 20 vezes, só no livro de Gênesis, a Abraão, Isaac, Jacó, todos os descendentes. But the three main features are land, Mas as três características principais da promessa são terra, a seed, and a blessing. uma descendência e uma bênção. And these three promises are worked out in three further covenants that further explain each aspect. E essas promessas são desenvolvidas em outras alianças que desenvolvem melhor cada aspecto. First is the land of Israel covenant in Deuteronomy 30. Primeiro vem a aliança da terra de Israel, em Deuteronômio capítulo 30, That restates God's promise of the land to Israel. que reafirma a promessa da terra para Israel. Do you know who owns the land of Israel? Vocês sabem quem é o dono da terra de Israel? God does. Deus sabe quem é o dono da terra de Israel. In fact- Deus é o dono. In fact, God owns all the world. Aliás, Deus é o dono do mundo todo. And God can give any piece of land to any people he wants to. E Deus pode dar qualquer pedaço de terra a quem Ele bem entenda. And he expands it in the Abrahamic covenant. The second covenant E a segunda parte da aliança abrâmica é desenvolvida numa segunda aliança, that expands upon the seed promises, the Davidic covenant. que trata da parte da descendência na aliança abrâmica, que é a aliança davídica, In 2 Samuel 7. em 2 Samuel capítulo 7. And then the blessing covenant is expanded in the new covenant in Jeremiah 31. E a parte da bênção da aliança abrâmica é expandida na nova aliança que nós encontramos em Jeremias 31. Let's see how these work out. Vamos ver como é que isso tudo funciona. The land of Israel covenant in Deuteronomy 30 reads like this. A aliança da terra em Deuteronômio 30, a redação dela é a seguinte: e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, deres ouvidos à sua voz, segundo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás. E te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. So we see here that God promised Israel the land even at the end of history. E nós vemos aqui então que Deus prometeu para Israel a terra, a bênção da terra, mesmo já ao final da história. Now God said that when Israel was in the land and obeying him, that he would bless them. Mas Deus disse que quando Israel estava na terra, a parte de cima do gráfico, Deus haveria de abençoá-los.
But there would come times when they disobeyed him and he would kick them out of the land. Mas houve momentos em que eles o desobedeceram, a parte de baixo do gráfico, e Deus os expulsou da terra. But in the end, they're going to return to the land and dwell in belief during the 1,000-year millennium. Mas ao final, durante o milênio, o período do milênio, que dura 1000 anos, eles vão voltar à terra e aí vão crer no Senhor. Vão ter um relacionamento de crença no Senhor, de fidelidade a Ele. The thing about Deuteronomy is that it was written before Israel ever went into the land. A questão interessante para nós é que essa promessa contida em Deuteronômio, que nós lemos agora, ela foi dada antes de Israel sequer entrar na terra prometida. Eles ainda não haviam tomado posse. And therefore, it's talking about the same people throughout the book. E está falando do povo, mesmo povo, no livro inteiro. But in the 20th century, God began to bring Israel back into the land. Mas no século 20, Deus começou a trazer Israel de volta para a terra. And in 1917, Em 1917, the British wrote a letter to Lord Rothschild. os britânicos escreveram uma carta ao senhor Rothschild, That they promised that Israel would be able to, at some point, return to her homeland. que prometia que em algum ponto Israel poderia voltar à sua terra. This is called the Balfour Declaration. Essa é a tal declaração Balfour, which Hunt mentioned in the previous talk, que o Dave Hunt citou na palestra anterior. Here's an actual picture of the actual letter. Então, essa aqui é uma foto da carta que foi enviada, essa declaração Balfour. Skip that one. Never mind. Some didn't believe that Israel would ever return to the land who were Christian theologians. Alguns dos teólogos chamados evangélicos não criam que os judeus iriam voltar à sua terra. Here's an example. Esse aqui é um exemplo. A moderna noção que alista de um futuro retorno dos judeus à Palestina e de volta ao culto de sacrifícios do Antigo Testamento é oposta à natureza e ao espírito da dispensação do Evangelho. In fact, here's a book I found a number of years ago called God and the Jew. Aqui está um livro, aliás, que eu achei alguns anos atrás, chamado Deus e o Judeu. You can see that it was published in 1946. Você percebe que ele foi publicado em 1946, o livro. And this is a whole book about why Israel would never return to the land. E esse livro, ele é inteirinho a respeito do porquê Israel jamais retornaria à sua terra. It says there will never be a restoration of the Jews. Diz, nunca vai haver uma restauração nacional dos judeus. He gave supposed biblical reasons, E ele deu aquilo que ele supunha ser razões bíblicas, theological reasons, razões teológicas, historical reasons, razões históricas, sociological reasons, razões sociológicas, geopolitical reasons. razões geopolíticas. But he was wrong. Mas ele estava errado. In fact, I was showing this book to my mother recently, Aliás, recentemente eu mostrei esse livro à minha mãe. and she said that this guy who wrote this book was her pastor when she was a teenage girl. E ela disse que esse senhor que escreveu o livro foi o pastor dela quando ela era adolescente. And she said that my grandfather left the church when he was the pastor. E ela disse que o pai dela saiu da igreja quando esse senhor era pastor da igreja. And what's interesting about my mother E o que é interessante com relação à minha mãe is she's a woman who used to be a man. é que ela é uma mulher que costumava ser um homem. That's right. Her maiden name was Man. O nome de solteira dela, o sobrenome dela era Homem. And so my grandfather, Mr. Man, Então o meu avô, o senhor Homem, left the church when this man was pastor. saiu da igreja quando esse homem era o pastor da igreja. But Israel became a nation just 2 years after this book was written. Mas verdade é que Israel se tornou nação 2 anos depois do que esse livro foi publicado.
In fact, in May 14th, 1948, David Ben-Gurion declared Israel's independence. Aliás, em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declarou a dependência de Israel. And Israel was immediately attacked by 6 Arab nations. E como já vimos, Israel foi imediatamente atacada por 6 nações árabes. In fact, today we've seen in 1948 Israel became a nation. E nós vemos que o Israel moderno, em 1948, se tornou uma nação. In 1967, Jerusalem becomes part of Israel. Em 1967, Jerusalém tornou-se parte de Israel. And next we're looking for when the Jews will rebuild the temple. E o próximo evento será quando os judeus reedificarão o templo. And I'll be giving a talk about that tomorrow. E eu falarei sobre isso amanhã. God may be slow, but he's never late. Deus talvez seja um pouquinho lento, mas ele nunca chega tarde. Here we see in 1947, this was the partition land that they gave to Israel, the land right along here. Essa terra que eu assinalei é a terra que foi dada a Israel no plano de partilha das Nações Unidas de 1947, que já foi mencionado antes. And it seems every time the Arabs attack Israel that they get more land. E parece que cada vez que os árabes atacam Israel, eles obtêm mais terra de volta. And as Aliás, os israelitas obtêm mais terra. a result of the attack in 1948, Israel ended up with this much land. E como resultado dos ataques feitos sobre Israel, o que Israel terminou tendo como terra é o que vocês veem aqui. The Arabs told the other Arabs to get out of the land. They were going to push the Jews into the sea. Então os árabes disseram aos outros árabes para que saíssem da terra porque eles iriam aniquilar os judeus. But instead it was the Arabs who lost the war. Em lugar disso, quem perdeu a guerra foram os árabes. A lot of people say the only reason Israel exists today is because the United States supports her. Muitos dizem que a única razão pela qual a Israel continua existindo hoje é porque os Estados Unidos está dando apoio a Israel. The problem with that thinking is that Israel had no one supporting her for the first 8 years of her existence. O problema com essa declaração é que nos primeiros 8 anos de sua existência, Israel não teve ninguém como os Estados Unidos dando apoio a ela. Israel only had a few tanks Israel tinha apenas alguns tanques and one or two small airplanes e 1 ou 2 pequenos aviões and no nation to supply her with weapons. e não tinha nenhuma nação para suprir os armamentos para Israel. And yet she prevailed against 6 Arab nations with modern military. E ainda assim ela prevaleceu nessa guerra contra 6 nações árabes muito bem equipadas belicamente. I don't know about you, but I think God had something to do with it. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que Deus teve alguma coisa a ver com isso. Israel is a small nation, Israel é uma nação muito pequena, as you can see from the picture. como vocês veem aqui no quadro, e para a gente ter uma ideia melhor aqui no Brasil, é equivalente ao tamanho de Sergipe, o território de Israel. But one day the Arabs are really going to be mad Mas um dia os árabes vão realmente ficar muito irados, because the Bible promises that Israel will one day occupy this much land. porque a Bíblia diz que Israel um dia vai ocupar esse território assinalado aqui, que seria a outorga real que Deus deu para Abraão. Now we move on to the next promise of the Abrahamic covenant, and that is a seed. Agora, indo para a próxima parte da aliança abraâmica, a promessa da descendência, And this is fulfilled in 2 Samuel chapter 7. que tem o seu cumprimento em 2 Samuel 2:7, nós lemos: Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul,
a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu reino será estabelecido para sempre. This promise was made to David. Essa promessa foi feita a Davi. And so out of this covenant comes 4 eternal promises of the Davidic covenant. E dessa promessa surgem 4 promessas na aliança davídica. And they are all mediated through Jesus the Messiah. E elas são todas mediadas através de Jesus, o Messias. The first is that that David will have an eternal dynasty. A primeira delas é que haverá uma dinastia eterna. This will be fulfilled through Jesus Christ. Isso será cumprido por meio de Jesus Cristo. Second, that David will have an eternal throne. A segunda é que eles terão um trono eterno. This also will be fulfilled through Jesus. Também será cumprido através de Jesus. Thirdly, that he'll have an eternal kingdom. Em terceiro lugar é que ele terá um reino eterno. Also through Christ. Também cumprido através de Cristo. And that he'll have an eternal descent. E que ele terá descendente eterno. And Christ once again fulfills this as well. E que Cristo cumpre essa promessa também na pessoa dele. Then we see the third aspect of the Abrahamic covenant, and that is that Abraham's seed will be a worldwide blessing. Aí nós temos o terceiro aspecto da aliança abraâmica, a promessa de bênção que virá, e que nós temos isso na nova aliança em Jeremias 31. And this will be fulfilled through the new covenant in Jeremiah 31. Então, cumprida através da nossa nova aliança que nós lemos aqui em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Now this promise is given to Israel. Esta promessa foi dada a Israel. And it has not yet been fulfilled. E ela ainda não foi cumprida. But the new covenant is said in the New Testament to also relate to us. Mas no Novo Testamento afirma-se que a nova aliança também tem uma relação conosco. So there are 2 recipients of the new covenant, Israel Então há 2 recipientes da nova aliança, Israel and the church. e a igreja. The covenant is given directly to Israel, A nova aliança foi dada diretamente a Israel, but the church participates in Israel's blessing. mas a igreja participa na bênção dada a Israel. The church does not fulfill the new covenant for Israel, A igreja não cumpre a promessa no lugar de Israel, but it participates in this blessing today. mas ela participa hoje em dia dessa bênção. So the new covenant will be fulfilled by Israel, and the church participates in it. Então a nova aliança será cumprida por Israel ainda futuro, mas hoje a igreja já participa dela. This probably is what Christ meant when he said salvation comes through the Jews. É provavelmente isso que Jesus quis dizer quando ele disse que a salvação vem dos judeus. Then we see in Deuteronomy chapter 4 a prophetic overview of Israel's destiny before she ever went into the land. Aí nós lemos em Deuteronômio 4 uma visão panorâmica do destino de Israel antes mesmo de Israel entrar na terra prometida. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá.
Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Now, let's look at a summary of these prophetic events here. Vamos dar uma olhada num resumo, um sumário desses eventos proféticos aqui ditos em Deuteronômio 4. What's interesting is God outlined Israel's prophetic history before she ever lived it. Interessante é que Deus delineou o futuro de Israel antes de Israel vivenciá-lo. So first we see Israel and her descendants would remain long in the land. Então, número 1, Israel e seus descendentes permaneceriam por muito tempo na terra. Second, segundo, Israel se corromperia e cairia na idolatria. third, Terceiro, Israel seria expulso da terra. fourth, Quarto, o Senhor os espalharia entre as nações. fifth, Quinto, Israel seria entregue à idolatria durante a sua peregrinação. sixth, Em sexto, buscasse por ele de todo o coração. seventh, Sétimo, virá um tempo de tribulação a ocorrer nos últimos dias, durante o qual eles voltarão para o Senhor. and here you have a prediction of the tribulation which Israel has not yet been through before Israel ever went into the land. E aqui nós temos uma predição da tribulação que Israel passará, mesmo antes de Israel sequer entrar na terra prometida. This is the first use of the word tribulation in the Old Testament. É o primeiro uso da palavra tribulação no Antigo Testamento. And it's through that 7-year period that will lead to Israel's conversion, which is the 8th promise or aspect. E é através esse tempo de tribulação que gerará a conversão de Israel que nós temos esse 8º aspecto aqui, que diz: o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. And we see this expanded later in the book of Deuteronomy. E nós vemos isso prometido em Deuteronômio 4, é futuramente expandido no próprio livro de Deuteronômio. Eu não vou ler as referências, vou ler só as bênçãos, porque os irmãos têm as referências, né? Condições de bênçãos em virtude da obediência, a vindoura apostasia, a aflição que Deus traria sobre Israel enquanto ainda na terra por causa da sua apostasia. Israel seria levado cativo, os inimigos de Israel possuiriam sua terra por um tempo, a própria terra permaneceria desolada, Israel seria espalhado entre as nações, viria um tempo em que Israel seria poucos em número, apesar de punido, Israel não será destruído se arrepender-se, Israel se arrependerá em sua tribulação, Israel será ajuntado entre as nações e trazido de volta para a sua terra dada por Deus. So we see here that God has mapped out a prophetic roadmap for Israel, and this pattern continues through the whole Bible, is not changed. E nós vemos que Deus fez aqui uma espécie de um mapa, de um roteiro que Israel iria percorrer, e através da história nós vemos que ele vem se cumprindo, ele não modificou. How many of y'all thought there was that much prophecy in Deuteronomy? Quantos de vocês achavam que tinha tanta profecia assim no livro de Deuteronômio? The other prophets expand upon this framework and give us more detail. Os outros profetas, eles expandem a partir desse esqueleto que nós temos aqui. In fact, Leviticus chapter 26 shows 5 stages of a covenantal curse that relates to the state of Israel. Aliás, Levítico 26 tem 5 estágios das maldições contidas na aliança que nós lemos. The first stage is distress in verses 14 through 17. E o primeiro estágio é o definhar, nos versículos 14 a 17. Now, at any stage, Israel can repent and be restored. Agora, lembrem-se que em qualquer estágio desses que nós estamos descrevendo, Israel pode se arrepender e ser restaurada como nação.
But if she continued in her sin, Mas se viesse a continuar no seu pecado, then God would take her to the next stage of curse. aí Deus teria que levá-la ao próximo estágio da maldição. By the way, for those of you that have studied the book of Judges, Aqueles de vocês que estudaram já o livro de Juízes em detalhe, this is where the cycles of the book of Judges come from, here in Leviticus 26. é daí que vêm os ciclos existentes no livro de Juízes. Eles vêm de Levítico 26. And so those parts of the Bible is a divine record of how Israel is doing in terms of her covenant. Então, esses relatos que nós temos, por exemplo, ali em Juízes, são uma descrição como é que Israel está se saindo diante da aliança que Deus fez com ela. And the next stage, if she continues to disobey, is drought. Então, o próximo estágio, se Israel continuar desobedecendo a Deus, é o que nós chamamos de desgaste, versículos 18 a 20, que seria na verdade a seca, né? And then if she fails to repent, then the next stage is she will experience dread of her enemies. E se ela continuar na sua desobediência e não obedecer a Deus, teremos as ameaças que vêm dos seus inimigos. At any point, if she repents, God will be merciful to her. A qualquer ponto desses, se Israel viesse a se arrepender, Deus seria misericordioso para com a nação. Essa é a promessa. But the next stage is he would send disease upon them. Mas o próximo estágio é que Deus enviaria pestes sobre a nação. And then if they still fail to repent, he would send devastation and deportation. E se ainda assim eles resistissem e continuassem rebeldes, Deus haveria de mandar devastação e deportação. And they would be kicked out of the land. Eles seriam expulsos da terra. But that didn't mean that they would lose their right to the land. Isso não significava que eles perderiam o direito de propriedade da terra. They just would lose the opportunity to live in the land in blessing. Eles apenas perderiam a oportunidade de viver dentro da terra, de ocupar a terra e ter as bênçãos de Deus. O plano de Deus para Israel oferece um mapa do caminho profético para a história. We also see that God continued to give a prophetic roadmap in the book of Daniel. Nós vemos Deus continuando a preencher esse mapa histórico de profecias com relação a Israel no livro de Daniel. We see in the image in Daniel chapter 2 that he said Gentile history, this is a focus on Gentile history. Nós vemos no livro de Daniel que isso aqui se foca sobre a história gentílica, Would go through different phases. e que a história gentílica passaria por estágios diferenciados. The first phase would be gold, the gold head, which represented Babylon. A primeira fase seria a fase áurea, que é o ouro da cabeça que representa a Babilônia, o Império Babilônico. The next stage would be silver, which would represent the Medo-Persian Empire. O próximo estágio seria a prata, que representaria o Império Medo-Persa. The next stage would be brass, which would represent the Greek Empire. O próximo estágio seria o bronze, que representaria o Império Grego. And then the next stage would be the iron, represented by the Roman Empire. O próximo estágio seria o ferro, que representaria a Roma Antiga. And the Bible teaches in Daniel 2 that each of these kingdoms would come to power and the next would come and defeat it. E a Bíblia nos ensina que cada um desses reinos viria a existir e o próximo reino derrotaria e tomaria o seu lugar. Did you know that the book of Daniel is the most attacked and criticized book by liberals next to Genesis? Você sabia que o livro de Daniel é o livro mais atacado, mais combatido pelos liberais depois do livro de Gênesis? And the reason why is because its prediction of history was so accurate. E a razão pela qual Daniel é tão atacado assim pelos liberais é que a predição histórica de Daniel é tão precisa That the secularists who do not believe that supernatural is possible que os seculares que não creem que o sobrenatural é possível could not allow the book of Daniel to stand não podiam permitir que o livro de Daniel permanecesse no cânon, because one might have to think that God wrote it or something. porque alguém poderia achar que Deus foi quem fez isso. And they can't have that. E é algo que eles não podem arcar em ter. But it is very accurate.
Mas fato é que o livro é muito preciso. in things that have already happened in the past, E coisas que já aconteceram no passado. and it'll be just as accurate about the future. E assim como essas coisas que aconteceram no passado, o livro será tão preciso quanto aquilo que ainda está por And acontecer. if you notice, no kingdom came along and defeated the Roman Empire. Se você perceber, não houve nenhum reino que veio e derrotou o Império Romano. It simply dissipated in and of itself. Ele se desintegrou, se dissipou sozinho. And it divided into two legs, the east and the west. E ele se dividiu de duas formas, Ocidente e Oriente. And basically the western leg fell in 476 and the eastern, Constantinople, fell in 1453. Então, basicamente, a perna ocidental do Império caiu em 476 e a oriental caiu em 1453. And the Bible indicates that there's a final phase to this obelisk. E a Bíblia mostra que existe uma fase final nessa estátua. The final phase is the iron mixed with clay. É a fase do ferro misturado ao barro. And this will be a time in which there'll be a 10-nation confederacy of the revived Roman Confederacy. Então, isso será um futuro de 10 nações, uma federação de 10 nações, confederação, que poderíamos chamar de confederação romana revivida. Have you ever heard the nursery rhyme? Tá? I'm going to say it. Have you ever heard the nursery rhyme? What is this? Humpty Dumpty sat on the wall. I'm going to say it. Go ahead and say it. Okay. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty back together again. É aquela história daquele ovo chamado Humpty Dumpty que está em cima do muro e ela diz mais ou menos assim. Go ahead and repeat it, please. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty sentou no muro. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty teve uma queda muito grande. All the king's horses and all the king's men Todos os cavalos e os exércitos do rei could not put Humpty Dumpty back together again. não puderam ser capazes de reajuntar todos os cacos de Humpty Dumpty. Have you all ever heard that nursery rhyme? Vocês já ouviram essa historieta de criança? A few. Alguns de vocês, principalmente os que falam inglês, não tem em português. That is about the Roman Empire. Ela diz respeito ao Império Romano. And there have been many attempts down through history to revive Rome. E muitas tentativas da história têm havido para reavivar Roma. Charlemagne tried. Carlos Magno tentou. The Carolingian Empire tried. The Carolingian. O Império Carolingiano tentou. Napoleon tried. Napoleão tentou. The Nazis tried. Os nazistas tentaram. And what they couldn't do through force is now being done through the economic union. E o que eles não conseguiram fazer através da força, agora está sendo efetuado através da união monetária, financeira. So we see Europe being revived again through economics. Então nós vemos a Europa sendo reavivada através de uma economia única. And she's probably going to play a role in the revived Roman Empire at some point. E ela provavelmente vai desempenhar um papel nesse Império Romano revivido em alguma parte da história. Just move ahead past this one because move past it. Okay. The Bible also tells us when things are going to happen in history. A Bíblia também nos diz quando as coisas vão acontecer na história. And we see in Daniel 9:24 through 27 E nós vemos em Daniel 9, 24 a 27, a prophecy about 70 weeks of years. nós vemos uma profecia acerca de 70 semanas de anos. And this prophecy was said to be given to Daniel and his people. E a profecia, diz o texto, ela foi dada a Daniel e seu povo. Of course, Daniel and his people are Israel. É claro que Daniel e seu povo são Israel. It said that a decree would be given to restore and rebuild Jerusalem. E a promessa é de que haveria um decreto para a restauração de Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém. And we know from that
decree, the issuance of this decree is recorded in Nehemiah 2, 1 through 8. E nós sabemos que a outorga desse decreto foi dada em Neemias capítulo 2, versículos 1 a 8. And this was Artaxerxes' decree, who was the king of the Medo-Persian Empire. E foi um decreto de Artaxerxes, que era o cabeça do Império Medo-Persa. Now we know from Nehemiah that Artaxerxes issued the year that he issued the decree. Sabemos a partir do livro de Neemias que o ano em que foi feito esse decreto. And we know also from Nehemiah the month in which the decree was issued. E sabemos também o mês em que foi feito o decreto. And we know from history that all Medo-Persian decrees were issued on the first day of the month. E sabemos pela história que todos os decretos medo-persas eram outorgados, feitos no primeiro dia do mês. And so therefore we know that it was March 5th, 444 BC when this decree was issued. Por isso nós podemos ser precisos ao ponto de dizer que foi no dia 5 de março de 444 a.C. que esse decreto foi firmado. And the Bible says at the end of the 69th week, e a Bíblia diz que ao final de 69 semanas, that Messiah would be cut off and have nothing. Que o Messias seria cortado e não teria mais nada. And this occurred on March 30th, AD 33. E isso ocorreu precisamente no dia 30 de março do ano 33 já da nossa era. Which was the very day when the 483 years were fulfilled. Que foi o dia exato em que os 483 anos se cumpriam dessas 69 semanas de anos. It just so happened that this was the day of the triumphal entry. E isso foi o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. In which Christ said, if you had known of the time, e que Cristo disse, se vocês conhecessem o tempo of my visitation, da minha visitação. And how would they have known the time? E como é que eles saberiam o tempo? From the prophecy of the 70 weeks. A partir da profecia das 70 semanas. So we know that Jesus is the actual Messiah and he showed up right on time. E nós sabemos que Jesus é o Messias de fato e que ele apareceu no dia preciso. In fact, I have a Jewish friend named Barry Leventhal. Eu tenho amigo judeu chamado Levi Leventhal. And Barry Leventhal was a football player, an American football player at UCLA. E esse amigo era um jogador de futebol americano na Universidade da Califórnia. And a guy named Hal Lindsey came and shared the 70 weeks of Daniel prophecy. E uma pessoa chamada Hal Lindsey veio e partilhou com ele as 70 semanas de Daniel, a profecia. Barry thought that it made sense. E esse amigo meu chamado Barry achou que fazia sentido o que estava sendo partilhado com ele. And he went and asked his rabbi. E ele foi lá e perguntou para o seu rabino. What about the 70 weeks prophecy? Rabino, e o que o senhor me diz da profecia das 70 semanas? And his rabbi said the Gentiles have a trick Bible. Aí ele disse, os gentios têm uma Bíblia cheia de truques. So Barry studied it out in the Hebrew. Então Barry estudou isso no hebraico. And found out that it said what we said. E descobriu que a Bíblia dizia exatamente o que a nossa Bíblia gentílica diz. So he accepted Jesus as Messiah. Então ele aceitou Jesus como seu Messias. Because the Bible said on the very day that Messiah would ride into Jerusalem. Porque a Bíblia previu o dia exato em que o Messias entraria em Jerusalém. So it can be none other than Jesus of Nazareth. Então não pode ser nenhum outro Messias senão Jesus de Nazaré. But there's a 70th week yet to be fulfilled. Mas existe uma última semana, a 70ª, ainda por se cumprir. And because of Jewish rejection of Jesus, the countdown ended after the 69th week. E por causa da rejeição dos judeus a Jesus, essa contagem regressiva cessou quando Jesus morreu. And it will start when Israel's back in the land and they make a covenant with the Antichrist. E ela vai recomeçar essa contagem quando Israel já estiver de volta à sua terra e fizer uma aliança com o anticristo. So the Jews are already back in the land. Os judeus já estão de volta na sua terra. All that awaits is the covenant. O que eles estão aguardando agora é a tal aliança. And the 70 weeks, 7 years. A 70ª semana de 7 anos is a prediction of Israel's future. É uma previsão quanto ao futuro de Israel.
The first 3.5 years will be a time of peace for Israel. Os primeiros 3 anos e meio dessa aliança com o anticristo serão anos de paz para Israel. Not necessarily peace for the world, Não necessariamente paz para o mundo, but the Antichrist will agree to protect the Jews during the first 3.5 years. mas durante os 3 primeiros anos e meio, o anticristo vai proteger a Israel. The second 3.5 will be a time of tribulation for Israel. Os segundos 3 anos e meio serão um período de tribulação para Israel. And in the middle of the tribulation, the temple will be desecrated, and so therefore it has to be rebuilt by the middle of the tribulation. Então, o templo será profanado no meio da tribulação, portanto, ele terá que ser reconstruído. And that is why the Jews will be persecuted, and it'll be a time of tribulation for them during the second half. E é por isso que os judeus vão passar a ser perseguidos na segunda metade da tribulação, que será o grande período de tribulação. And this will be the time in which Israel will flee to Petra E é aí que Israel fugirá para Petra and be supernaturally protected by God. e será sobrenaturalmente protegida por Deus. You don't have that. No. Now, I believe the battle of Gog and Magog that's predicted in Ezekiel 38 and 39 Eu creio que a batalha de Gog e Magog, predita em Ezequiel 38, is when God will have Russia with Arab nations come down against Israel. é quando Deus terá a Rússia aliada às nações árabes vindo atacar Israel. And I believe that this will happen during the first, I believe it'll happen before the rapture, after the rapture, but before the tribulation. E eu creio pessoalmente que isso vai acontecer após o arrebatamento, mas antes da tribulação. And therefore the tribulation starts with focus and an attack upon Israel. Então a tribulação começa com um enfoque que é um ataque que é desfechado contra Israel. But God will supernaturally deliver the nation. Mas Deus sobrenaturalmente livrará a nação. And this is why during the battle of Armageddon that we'll talk about later today, E é por isso que a batalha do Armagedon, sobre a qual nós falaremos hoje à noite, all the nations of the world will gather against Israel at the end. todas as nações do mundo, ao final, estarão se ajuntando contra Israel. They couldn't do it with just a regional power at the beginning. Eles não conseguiram fazer isso com o poder original que tinham ao princípio da tribulação. So they're going to gather all the As nations. nações, eles vão ajuntar todas as nações da terra contra Israel. Do you think that will include Brazil? Será que incluirá o Brasil? Well, I think Brazil is included in the word all. E eu creio que All o the Brasil nations. está incluído dentro dessa expressão todas as nações, como já vimos anteriormente. So we live at a time called the church age. Então nós vivemos uma época que nós podemos chamar de atual era da igreja. And the next event that could happen is the rapture of the church. E o próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. And God is not fulfilling prophecy today Deus não está cumprindo profecia hoje, except for the nation of Israel. exceto em relação à nação de Israel, But he is preparing the world for fulfillment. And so he's setting the stage mas ele está preparando o palco para o cumprimento da profecia no mundo. In fact, when the rapture occurs, there'll be a time of days, weeks, or years before the tribulation starts. Aliás, depois que acontecer o arrebatamento, haverá um período de dias, semanas, talvez anos, antes que comece a tribulação. And there'll be further preparation for the events of the tribulation during that time as well. E haverá mais preparação para os eventos da tribulação durante essa época. And the tribulation, as we said, starts with the beginning of the signing of the covenant between the revived Roman Antichrist and the nation of Israel. E como nós já dissemos, a tribulação começa com a assinatura da aliança entre o anticristo que está no topo do Império Romano reavivado e Israel. And it is during this time that there'll be the actual fulfillment of prophecy as we've been talking about. E será durante esse período que nós estivemos falando que o cumprimento dessa profecia que tratamos estará se dando. But we see the gathering clouds of the gathering storm in preparation.
We see the clouds of the gathering storm in preparation. Mas nós vemos as nuvens dessa tempestade se formando nessa preparação para a tribulação. Let's look at some of the events that are being prepared. First of all is the mark of the beast. Primeiro vamos ver a preparação do palco para a tribulação, a marca da besta em primeiro lugar. Then we see Israel. Depois vemos Israel. And then we see Russia, as I've already mentioned. Aí vemos a Rússia, como eu já mencionei. The temple will need to be rebuilt sometime before the middle of the tribulation. O templo terá que ser reconstruído antes da metade da tribulação. I believe Babylon literally will become the capital of the Antichrist. Eu creio que a Babilônia literalmente se tornará a capital do anticristo. There will be a mentality of globalism, Haverá uma mentalidade de globalismo, globalização, which we already see everywhere today. que nós já vemos em toda parte. Jerusalem will be important. Jerusalém será importante. The nations of the Middle East will be restored, like Babylon, Iraq, Persia, Egypt. As nações do Oriente Médio, como a Babilônia, a Pérsia, o Egito, serão restauradas. The European Union, as I've said, is preparation for the revived Roman Empire. Eu já disse para vocês que a União Europeia é um preparo para o reavivar do Império Romano. We see the cashless society that is preparation for enforcing the mark of the beast. Nós vemos que a sociedade sem dinheiro, que não precisa de dinheiro para fazer negociações, é uma marca da besta. And then we see at the end of the church age something that relates to the church's apostasy, and that is the falling away from the faith. E aí nós vemos a apostasia da igreja, um abandonar da fé. This is going on today. Isso tudo está acontecendo hoje. Apostasy relates to false doctrine and bad behavior. A apostasia diz respeito a uma doutrina herética e a um comportamento inaceitável. The European Union, as I've said, is preparation for the Antichrist. Eu já disse que a União Europeia é uma preparação para o anticristo. It's going to be a revival of the former phase of the Roman Empire. Será um reavivamento da fase anterior do Império Romano. So it may include Asia and North Africa as well. Então poderá incluir parte da Ásia e parte do norte da África. We've already seen the establishment of the euro. Nós já vimos o firmar, o estabelecer do euro. In fact, the modern sign of the European Union, Europa, is the woman riding the beast. Interesting enough, I don't know why they picked that. Não sei porquê, mas é interessante que a marca da is this the euro itself? No, that's the symbol of Europa. Ok. O símbolo da Europa, nas suas publicações e tudo mais que já existem hoje na União Europeia, é a mulher montada na besta. Não sei porque que eles escolheram esse símbolo. In fact, the European Union has built a second parliament building. Aliás, a União Europeia já construiu um segundo edifício para o parlamento da União Europeia, In Strasbourg, France. que está em Estrasburgo, na França. And you can see that it has a cylinder in the middle of the building for their parliament. Vocês veem que tem um cilindro no meio do prédio do parlamento. And this is the unfinished Tower of Babel, according to their website. E de acordo com o site deles na internet, essa torre aqui é a torre não terminada de Babel. Here's a good picture of it. Aqui nós temos uma foto melhor dela. And they say that they are going to bring the people back together again. E eles dizem que eles vão reajuntar os povos. And even though I don't think this is some literal fulfillment of prophecy, E embora eu não creia que isso seja um cumprimento literal de profecia, it indicates that the European Union picks biblical symbols that have a bad meaning. está claro que a União Europeia é pródiga em procurar símbolos bíblicos que têm um significado ruim. And we see the preparation in the cashless society all across the nations. They all use cashless society where they'll be able to control monetary exchanges. E nós vemos que na União Europeia a sociedade já é uma sociedade sem dinheiro, na base de cartões e chips que são usados em equipamento de entrada para a União Europeia em tudo que se faz. Não se usa mais dinheiro.
And Islam exists to stir up the pot against Israel. E o islamismo existe para fazer fervilhar a panela de pressão contra Israel, digamos assim. And this is why the Bible teaches there's going to be two regatherings of Israel. The first back to the land, but the second will be back to the Lord. É por isso que a Bíblia diz que haverá dois reajuntamentos de Israel. Um à terra, que será o reajuntamento físico, e outro é um reajuntamento espiritual ao Senhor. The first will be regathered before the tribulation, O primeiro será antes da tribulação, in preparation for the tribulation in unbelief. e em preparo para a tribulação será feito no meio de incredulidade. And the second regathering will be after the tribulation in preparation for the millennium. E o segundo reajuntamento será depois da tribulação, antes do milênio. And therefore we are seeing today, this is why I said Israel is fulfilling prophecy, we're seeing today the first regathering in unbelief. É por isso que eu disse que Israel está hoje participando do cumprimento das profecias. Nós estamos vendo esse primeiro reajuntamento hoje, mas haverá o segundo também. And we see specific prophecies like Ezekiel 20, 33 through 34. E nós vemos profecias específicas como Ezequiel 20, 33 e 34. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com a mão poderosa e com o braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós, tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com forte mão, com braço estendido e derramado furor. And then we see in verses 37 through 38. E aí nós vemos nos versículos 37 e 38 o seguinte: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Verse 34 says, with wrath poured out. Versículo 34 diz, com ira derramada. The word wrath there is one of the many terms for the tribulation. A palavra ira, ali descrita no versículo 34, é uma das várias palavras usadas para tribulação no Novo Testamento. And he says, during this time he will cause them to pass under the rod. E ele diz que aí eles passarão debaixo do cajado nessa época. And this is an agricultural term for evaluation. É um termo da agricultura que visa avaliação. We see it in Genesis where Jacob and Laban separated out the livestock. Nós vemos isso em Gênesis, quando Abraão e Ló separaram os rebanhos. So God will use the tribulation to separate out the elect and non-elect Jewish people. Então Deus usará esse período da tribulação para separar os judeus eleitos dos judeus não eleitos. And he says that it is through this means that he will bring the nation into the bond of the covenant. E ele diz que é por meio disso que ele trará Israel sob a disciplina da aliança, o termo em português. And I shall purge from you the rebels and those who transgress against me. E eu separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. And therefore he says they will not enter the land, meaning the second entering of the land at the second coming. E ele diz que eles não entrarão na terra da sua morada, ou seja, na terra da segunda vinda. Now I'm behind time, so I'm skipping forward here. Eu estou atrasado, então eu estou pulando um pouquinho. And I think there are many instances of the first regathering, but one of the best ones is here in Ezekiel 37. Há vários estágios desse reajuntamento, o primeiro reajuntamento. O primeiro deles o melhor deles está em Ezequiel 37. Where it talks about a staged regathering of Israel. Que fala sobre o estágio do restaurar de Israel, do reajuntar de Israel, melhor dizendo. And so the scattered bones represent Israel in dispersion. Então os ossos espalhados representam Israel na dispersão. And then the sinews connected to the bones could represent Israel in her pre-1948 regathering. E os tendões sobre os ossos poderiam representar o ajuntamento pré-1948. And the flesh on the bones could be Israel becoming a nation in her present status. E a carne sobre os ossos poderia ser Israel tornar-se uma nação à sua situação atual.
then the skin covering the body could refer to Israel during the tribulation. E a pele sobre o corpo poderia se referir a Israel durante a tribulação. But definitely the breath in the body is Israel after her national conversion at the second coming. Mas definitivamente, com certeza, o espírito no corpo é Israel após a sua conversão nacional, após a segunda vinda de Cristo. Now, Matthew chapter 24 talks about a regathering in belief. And that is talking about in verse 31, and he will send forth his angels, that last one down there. Okay. E Mateus 24 está falando do reajuntamento no sentido espiritual. E no versículo 31 ele diz aqui: Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. And so God will bring Israel back into the land in belief. Então, And so, Deus trará Israel de volta à terra, já crendo nele, and he will bless them. e ele os abençoará. So we're not to confuse Israel and the church. Então, não devemos confundir Israel com a igreja, Okay, because Israel has a tremendous blessing. porque Israel tem uma bênção tremenda reservada para ela como nação. Let's pray. Vamos orar.